Olá, pessoal. Aqui é a professora Maíra Vale, da Universidade Federal do Paraná. Essa é a nossa sexta aula sobre o sistema nervoso, em que a gente vai começar a abordar o sistema sensorial. E a grande pergunta do sistema sensorial é: como nós percebemos o mundo? Então, vamos lá ver o que a gente vai ver nessa aula. Então, nessa aula, a gente vai ver quais são os nossos sentidos, qual a diferença entre interocepção e propriocepção, quais as funções dos sistemas sensoriais, como é organizado o processamento de informação sensorial no sistema nervoso central, qual a função dos receptores sensoriais, quais são os tipos de receptores sensoriais, porque existem vários tipos, como esses receptores são ativados, o que é campo receptivo, o que possibilita a gente ser capaz de determinar com precisão um estímulo e a intensidade desse estímulo, o que são receptores tônicos e fásicos, por que é importante a adaptação dos receptores, qual é o percurso de retransmissão sequencial da informação somatosensorial, o que é mapa somatosensorial e como a plasticidade desses mapas pode ser benéfica ou maléfica, afinal, o que a neuroplasticidade faz com um mapa sensorial. Fica aí, a gente já começa. Vocês já pararam para pensar como seria ficar isolado de tudo, de todos? Né? Alguém teve a brilhante ideia nos anos 50 de criar uma câmara de privação sensorial. Essa daqui é a versão moderna dela, né? Ainda existem lugares em São Paulo que você paga para ficar numa câmara dessa. Na verdade, você fica boiando dentro de uma água salina, não é água pura, então talvez como se fosse uma água do mar, e você fica no escuro, ali não tem som, não tem cheiro, não tem nada, ou seja, você fica com privação sensorial. Isso foi criado nos anos 50, porque eles já achavam o mundo muito acelerado, então seria um momento de relaxamento. Óbvio que tem muitas pessoas que não conseguem nem imaginar ficar num lugar assim, nem de entrar já entram em pânico, mas também, apesar de ainda existir lugares que fazem isso, né, se você quiser, não foi um sucesso muito grande. Por quê? Porque tem gente que chega a alucinar dentro desses lugares. O nosso sistema nervoso está tão acostumado a ter um monte de estímulos o tempo todo que as pessoas, se ficarem muito tempo, podem gerar alucinação. O próprio sistema nervoso começa a ouvir ou ver coisas, né? Então é como se fosse a pessoa entra num estado alucinógeno, assim, sem nenhuma substância, né? É claro também que tem algum tipo de estimulação, eu não sei se provavelmente você escuta o barulho dos próprios órgãos, né, funcionando. A gente nunca tem o silêncio absoluto por um ser humano, porque se não tiver silêncio de nada, você escuta o seu corpo funcionando, né? Mas não deixa de ser interessante a gente pensar que como a gente é dependente dos nossos estímulos, né? E como é estranho. Você ficaria, né? Responde para mim aí embaixo. Você conseguiria entrar numa câmera dessa ou você não iria de jeito nenhum? Eu acho que eu iria, mas talvez só rapidinho. As funções do sistema sensorial, então, incluem a percepção do mundo externo, que eu acho que é a coisa mais óbvia pra gente, né? É a forma, por isso que no início tinha aquela janelinha com os dedos, né? Porque é a forma da gente ver o mundo, de interagir com o mundo. Até acho que os primeiros filósofos gregos falavam isso, né? Que são 5 janelas que a gente tem para o mundo. E permite que a gente também fique alerta ao ambiente. Então, por exemplo, se eu sentir um cheiro de fumaça, eu posso sair correndo para me proteger do possível incêndio. Eu posso cheirar a comida para ver se ela está estragada. Eu posso sair correndo se eu ouvir um barulho de um bicho perigoso no meio da mata. Então, assim, ajuda a gente a ter alerta. Além disso, é, permite que a gente tenha uma ideia do nosso próprio corpo, que a gente perceba o nosso corpo, né? Não é só para o meio externo, também para o nosso próprio organismo, né? E além disso, regula os movimentos. Então, quando eu penso que eu vou levantar dessa cadeira e ir até a porta, eu uso a visão, eu uso a propriocepção. O tempo todo o sistema sensorial está informando para o sistema motor
como que está o ambiente, como que está a posição do meu corpo no espaço. Então, o sistema sensorial ele envolve muitas tarefas, na verdade, né? E aí, quais são os sistemas sensoriais? A gente sempre pensa nos mesmos, eu acho, mas vai muito mais além do que simplesmente visão, gustação, olfação, audição e tato. Porque justamente tem ainda esses que permitem a gente sentir o corpo por dentro, né? Tem o que permite a gente sentir coceira, a gente sentir dores, também faz parte do sistema sensorial. Então, a gente diria que esses aqui são os cinco sistemas especiais, que são os mais falados, mas a gente tem esse aqui também, que ele é super importante. Então, a gente tem somestesia. O que quer dizer somestesia? Soma é corpo e a estesia é excitação, né? Percepção, então estímulo. Então, estímulo do corpo. Isso inclui não só o tato, mas pressão, temperatura e nocicepção. O que é a nocicepção? Nocicepção é estímulos nocivos, que incluem dor e coceira. Na verdade, eu acho que talvez alguns lugares já estejam também incluindo pruricepção, eu acho. Eu nunca vi, mas eu imagino que sim, porque antigamente se achava que os receptores para dor eram os mesmos de coceira e hoje se sabe que não. Além disso, a gente tem a propriocepção, que é a percepção do seu corpo no espaço, né? Então, ela inclui componentes musculares, articulares e vestibulares. O que isso quer dizer? A gente tem receptores no músculo, receptores na articulação e o sistema vestibular, ele é responsável por a gente sentir o equilíbrio, a aceleração. Então, a propriocepção é a consciência do movimento e a posição do corpo no espaço, né? Como que eu sei se eu estou em pé, se eu estou deitada, se eu estou de cabeça para baixo, né? Por causa da minha propriocepção. Além disso, eu tenho a interocepção, que é diferente da propriocepção. Porque interocepção tem muito a ver com as vísceras, né? Com a percepção das vísceras, que também tem receptores somatosensoriais, né? Então, é a percepção do meio interno, é a sensação de bem ou mal-estar. Então, sabe quando você sente o estômago muito cheio? Então você tem um certo mal-estar ou que você está com muitos gases, isso faz parte da interocepção. Não é tão bem localizado, como a gente sabe, mas a gente tem essa sensibilidade, né? E aí tem aqueles sistemas especiais que a gente acabou de falar, gustação, olfação, visão, audição e o equilíbrio, que, como a gente viu aqui, faz parte também da própria percepção. Bom, uma grande parte desses estímulos são conscientes. O que quer dizer isso? Eles chegam a nível cortical, chegam no cérebro, né? Então a gente percebe que a gente está vendo, que está ouvindo, a gente sabe que está com dor. Então todos esses aqui, os especiais, visão, audição, gustação, olfação, equilíbrio, assim como sentidos somáticos, tato, temperatura, dor, coceira e propriocepção, eles são em grande medida conscientes. Mas a gente tem vários estímulos que são inconscientes, então uma parte da própria percepção é inconsciente, a distensão do trato gastrointestinal. Quando que a gente percebe isso? Quando começa a sair, né, quando começa a ser meio extremo, né, comer demais, tem alguma coisa obstruindo, quando está incomodando, concentração sanguínea da glicose, a gente não sabe o tempo todo, só quando está no extremo da hipoglicemia, porque hiper a gente nem percebe. A temperatura corporal interna, né? Só quando eu tô com muito calor ou muito frio, mas fora isso, o meu corpo está regulando o tempo inteiro. A osmolaridade, insuflação do pulmão, pH do líquido cérebro-espinal, oxigênio e pH do sangue, tudo isso está sendo o tempo todo regulado pelo nosso corpo e de alguma forma é sistema sensorial, né? Então a gente tem os níveis de organização do processamento dessas informações que vão ter 3 níveis, né? Os receptores, as vias e circuitos e os centros superiores de integração, porque, né, lembra que a gente vai ter alguns podem ser diretos neurônios, outros vão ser células específicas que mandam informações por vias neuronais e que vão ser processadas e conjugadas com outras informações e decisões tomadas em centros superiores. Então, você tem um estímulo, na verdade, o que é o estímulo? É uma forma de energia. Então, pode ser uma substância química, pode ser um fóton, pode ser luz, pode ser ondas sonoras, pode ser
calor ou frio. Tem vários estímulos possíveis. Esses estímulos vão ativar os sensores ou receptores específicos. Caso esse estímulo ultrapasse um limiar para gerar potencial de ação, a via aferente é ativada e envia para um centro integrador, por exemplo, córtex visual, córtex somatosensorial, córtex auditivo. Você envia para o lugar para você ter essa percepção, e aí isso pode dar, após ser processado não só no córtex primário, mas também nas áreas de associação que juntam essas informações, você tem uma resposta. Essa resposta, lembre que ela pode ser motora, né, que é o sistema nervoso periférico somático, ou visceral, via sistema nervoso autônomo, e aí vai gerar uma resposta da glândula, no músculo, ou nada, né, ou apenas pensamento, talvez. Aí detalhe, né, quando eu estou falando aqui de receptor, o que significa receptor? Ah, professor, você está falando da proteína transmembrana? Não, eu estou falando de órgãos sensoriais, que podem ser desde o olho, que é um órgão sensorial extremamente complexo, até, sei lá, uma célula, um neurônio sensorial, que é uma terminação livre, que vai perceber, por exemplo, temperatura ou dor. Então a gente tem uma ampla variação, né? Tudo isso aqui, ó, é receptor de sistema sensorial. Aqui eu não estou falando de um receptor acoplado a canal iônico, como o receptor de GABA-A ou GABA-B, igual a gente estava falando na aula passada. Então a gente tem esses principais tipos de receptores, né? Como eu acabei de falar, a gente tem as terminações nervosas livres, e essa parte aqui é o receptor, por exemplo, da temperatura. Ela fica ao longo da nossa pele. Então, se alguém encosta alguma coisa gelada aqui, vai ter proteínas que percebem, acoplados a canal iônico, que percebem o frio e vão disparar um potencial de ação nesse neurônio, que é um receptor também, né? Existem alguns receptores neurais complexos, como aqui o corpúsculo de Pacini. Então você vê que ele tem essa terminação nervosa encapsulada, né? Apesar de ser um neurônio também, ele já tem uma modificação aqui específica desse receptor para perceber um tipo de vibração. E você tem células especializadas que não necessariamente são neurônios. Então, por exemplo, as células ciliadas, uma célula pilosa lá do ouvido interno. E aí ela está conectada junto com o neurônio, que aí ele vai repassar a informação. Então, o neurônio sensorial primário vai repassar a informação sensorial para o centro superior. Como a gente já comentou, os receptores, eles são sensíveis a diferentes formas particulares de energia. Então, a gente tem receptores que são quimioceptores, né, que vão perceber substâncias químicas. Outros vão perceber fótons, né? Então são ativados pela luz. Por isso que vocês conseguem me assistir agora, né? Outros são mecanoceptores. Então é literalmente uma pressão, né, mecanicamente, por exemplo, sobre a pele, que vai causar uma deformidade e aí gerar um sinal, por exemplo, né? Gerar um sinal bioelétrico, que é o que os neurônios entendem. Os fotorreceptores, então, eles são os receptores da visão, estão presentes na retina, né, que está dentro do olho, e vão perceber o tipo de energia visual que, na verdade, é a luz, os fótons, né, é isso que vai estimular o potencial de ação nesses receptores. A gente também tem os termorreceptores, que são terminações nervosas livres, e neles estão presentes canais iônicos que, na verdade, respondem à temperatura fria ou quente. Então, a gente vai ter uma gradação de diversas proteínas, a gente vai ver isso na próxima aula, que vai responder a determinadas temperaturas. Então, tem alguns termorreceptores que se abrem, estimulam o frio, e outros no calor. Além disso, quimiorreceptores, a gente tem muitos, né? Então, temos olfação, quimiocepção. Quando você sente o cheiro de alguma coisa, alguma substância volátil, ela chegou até o seu nariz e disparou um potencial de ação, né? O seu epitélio olfatório, na verdade, né? Não é bem no nariz. Assim como quando você come alguma coisa que você acha gostosa, na verdade,
é as suas papilas gustativas percebendo a glicose, percebendo o NaCl, percebendo o H+, que é ácido, né? E tem mais um que é químico, e eu sempre ficava, assim, eu lembro a primeira vez que eu li sobre isso, a minha surpresa, porque eu nunca tinha pensado sobre. Vocês imaginam qual é? Outro sentido que também é químico é a dor. Então, se eu furo meu dedo aqui com a agulha, eu vou causar lesão no tecido. E vai ter a liberação de substâncias, que aqui também são terminações nervosas livres, vão ser ativadas, né? Então, também tem um componente até de temperatura e um componente mecânico, a dor, mas é muito, em grande parte, ela é mediada por substâncias químicas que têm a ver com a lesão do tecido. Mecanorreceptor, como a gente viu, tato, né, em que, na verdade, você precisa ter deformação física para estimular canais iônicos. Audição e equilíbrio são dois também que dependem de mecanoreceptor. E a propriocepção, porque existem, o órgão tendinoso de Golgi e os fusos musculares que estão presentes nos músculos e que vão dar a ideia de como o nosso músculo está se contraindo, a força que a gente está usando, né? Então tem a ver com a propriocepção. Então aqui, se a gente fizer rapidinho, né, quais são os estímulos para esses, né, esses estímulos, né? Um banho com água a 41 graus é um estímulo térmico. Acetilcolina, um pouco de perfume, adrenalina e suco de limão, todos esses são estímulos químicos. E por fim, um soco num braço é um estímulo mecânico. Então isso muda de acordo, a gente tem diversos tipos de estímulo, né? Os sistemas sensoriais, eles também variam amplamente em complexidade. Como a gente viu, por exemplo, a terminação de dor e de temperatura é uma terminação nervosa livre, ou seja, simplesmente são dendritos que estão ali perto aqui da nossa pele e que se eu encostar alguma coisa gelada, tipo se eu pego o meu copo aqui de água, encosto, eu sinto que está gelado, né? Porque aqui tem terminações nervosas livres que estão na minha epiderme que estão me sinalizando que tem uma coisa fria encostada, né? É extremamente simples. E a gente tem um olho, que é um dos órgãos mais complexos do nosso corpo, né? A orelha interna também é bastante complexa, que são formados por muitas células e que tem um funcionamento bastante complexo, né? Então, tem desde uma coisa bem simples, como um neurônio com terminações livres, até uma coisa mais complexa como o olho. E aí, como esse estímulo físico ou químico ele é convertido em uma mudança no potencial de membrana, né? É aquilo que a gente viu na aula passada de transmissão sináptica. Vai abrir canais ionotrópicos ou metabotrópicos. Então a gente consegue saber que tem alguns que são, a gente vai ver que tem alguns sentidos que são, tem estímulo ionotrópico e outros metabotrópico. Lembrando que o potencial graduado, no caso desses estímulos, chama potencial receptor. Mas é só um purismo isso, né? Um detalhe, mas é um potencial graduado. Os mecanoreceptores, uma coisa interessante, outra coisa que eu sempre achei muito curiosa, né? Por exemplo, é fisicamente, né? Então, por exemplo, aqui a gente está vendo um canal iônico que está acoplado a uma outra proteína extracelular e essa proteína, à medida com que ela é estirada, ela abre o canal iônico. Então, é uma coisa mecânica mesmo, né? Por isso é um mecanoreceptor ou mecanorreceptor. A gente também tem o limiar mínimo para ativar um receptor. Então, por exemplo, nesse caso, se for, por exemplo, né, sabe quando você olha assim, você vê que tem um mosquito encostado em você, mas você nem se deu conta, porque às vezes não disparou um limiar, ele é tão leve, né, ou quando tem um cabelo e você não sente, às vezes é porque você não está prestando atenção, mas digamos que se for muito leve, não esticou bastante, né, não causou uma deformação o suficiente para ter um disparo de potencial de ação. Aqui, como eu comentei com vocês, a gente tem mecanorreceptores como os do tato e propriocepção são ionotrópicos, os receptores vestibulares, os osmorreceptores, que eles percebem a turgescência osmótica. Receptores auditivos, termorreceptores,
eletroreceptores, alguns receptores gustatórios para o gosto salgado e ácido nos vertebrados, todos esses são ionotrópicos. Aí você fala, professor, mas eletroreceptores a gente não tem, mas tem animais que têm, né, como alguns peixes, que percebem campo elétrico. Outros receptores gustatórios, como doce amargo e umami, na verdade são metabotrópicos, assim como os receptores olfatórios e os fotorreceptores, ou seja, eles são metabotrópicos, dependem da proteína G. Os magnetorreceptores, que percebem a posição ou mudança de campo magnético, é desconhecido, não se sabe se é ionotrópico ou metabotrópico. Magnetoreceptores e eletroreceptores vão estar presentes em alguns animais, né? Inclusive aves e répteis, e principalmente aves migratórias, animais que precisam migrar e perceber o campo elétrico da Terra, né? Campo magnético da Terra. E aí uma pergunta para vocês, né? Como que o sistema nervoso central vai diferenciar? Porque assim, como a gente viu, tudo vira potencial de ação, que é a linguagem do sistema nervoso. Como que o sistema nervoso vai perceber qual é o tipo de estímulo? Se é tato, se é pressão, se é temperatura. Como que ele vai perceber qual é a intensidade? Se é forte, se é fraco, né? Se é médio. E a localização? Como eu sei se eu estou tocando meu dedo, se eu estou tocando minha orelha, se eu estou tocando meu queixo, né? Ou outra pessoa. Eu porque eu estou tocando, né? Mas se fosse alguém me cutucando, como que eu sei onde que estão me cutucando? E a duração? É contínuo? É intermitente? Né? É contínuo? É intermitente? É longo? Está demorando muito? Como que a gente sabe? Né? Um som agudo que está durando muito, como que a gente sabe? A gente já falou isso na aula passada, não na aula passada, mas em algumas aulas passadas, na introdução ao sistema nervoso, em que, na verdade, a gente tem, assim, todos esses estímulos viram potenciais de ação, mas as vias neuronais que vão conduzir vão para diferentes áreas do sistema nervoso central, ou para diferentes regiões do córtex, né? Então, a visual vai para o córtex occipital, a somatosensorial vai para o córtex parietal, a audição, né, os sons, o sinal vai para o córtex, para a região temporal. Então, são regiões diferentes que vão receber esses sinais. E aí a gente tem circuitos neuronais, né? Por exemplo, no caso do sistema somatosensorial, a gente tem duas vias diferentes. Uma que é para o tato mais fino, que está sendo demonstrado aqui por esse neurônio azul, e outra para a parte de dor, e um tato, temperatura e um tato mais menos fino. Então, essa de dor, ela já entra e a primeira sinapse, então aqui é o neurônio primário, lembra que é uma terminação nervosa livre, né, nesse caso, ela já faz uma sinapse aqui no H medular, e aí no corno dorsal da medula, cruza na própria medula e sobe para fazer a segunda sinapse no tálamo e chega lá no córtex somatosensorial. A via do tato fino, a primeira sinapse dela já vai acontecer na altura do bulbo. E depois vai ter uma terceira no tálamo, e aí, por fim, aqui a gente tem, então, aqui está mostrando 3 neurônios nessa via somatosensorial até chegar na área primária. Isso não quer dizer que vai parar aqui, né? Lembra que tem áreas de associação, que essa informação vai para outros lugares. Mas até chegar lá, é uma via de 3 neurônios, que vão fazer sinapse em locais distintos. Então, quando a gente está falando de um circuito ou de uma via, é isso que a gente está falando. Ah, um detalhe, né? Existe uma decussação aqui, né? Uma vai decussar na medula e outra vai decussar lá no bulbo. Então, ou seja, muda, né? Ela não sobe se a informação é do meu lado direito, o processamento vai acontecer do lado esquerdo. Uma coisa que eu queria lembrar, assim, é que todas as vias sensoriais, elas, exceto o olfato, que aqui o olfato você já tem um neurônio direto para o bulbo olfatório. Todas as outras, a gustação, a audição, o equilíbrio, o próprio tato, eles vão ter uma parada no tálamo. Então, o tálamo é uma estação de retransmissão e provavelmente de filtragem dessas informações sensoriais. A gente não percebe tudo o tempo todo, né? Por exemplo, quando se você estiver prestando atenção muito na aula, se tiver uma mosca pousada no seu braço, mesmo que o limiar esteja disparado, você não vai sentir.
Por quê? Porque você consegue inibir a consciência dessa via, porque você está jogando essa atenção para outra área. Então, essas escolhas, né? Então, aí isso que o processamento faz também. Então, você inibe a consciência disso, por exemplo, né? Ou não nem chega lá no córtex. Uma coisa também que eu gostaria que vocês lembrassem é que aqui mostrando, né, a área dos córtex, então córtex visual, pré-frontal, auditivo, temporal, enfim, mas junto ali está a área 4, a área 6. O que quer dizer isso, professora? Lembra das áreas de Brodmann, que ele dividiu o cérebro em 52 áreas de acordo com a citoarquitetura? Então são as áreas correspondentes, né? Tem algumas que é só um tipo de citoarquitetura, mas outras às vezes vão englobar 3 tipos diferentes. Então, a funcionalidade da citoarquitetura não adiantou tanto, digamos assim, né? Mas uma coisa interessante é que você vê aqui, você tem no giro pós-central, você tem o córtex somatosensorial. Logo atrás, você vai ter a área de associação. Então, todos esses córtex, eles têm áreas de associação que vão relacionar essas informações sensoriais com outras informações. Então, cada uma das principais divisões do encéfalo vai processar um ou mais tipos de informação sensorial, né? Basicamente, o córtex, ele é para receber essas informações sensoriais. Outro conceito importante para o sistema sensorial é o campo receptivo. Então, é a área onde o estímulo somatosensorial ou visual, também tem campo visual, né, ocorre e ativa um neurônio específico. Então, ó, essa região aqui vai ativar esse neurônio roxinho, essa amarelinha, esse segundo neurônio, essa azulzinha, esse terceiro neurônio, sendo que tem áreas que têm sobreposição. E aí, uma coisa interessante é que tem áreas que vão ter campos receptivos menores e outras maiores, e isso vai ter consequências, né? Então, uma área com campos receptivos muito grandes, ela dá um tato menos fino. Então, onde que a gente tem um maior tato? Na mão. Porque aqui a gente tem praticamente regiões pequenininhas, cheias de receptores, né? O campo receptivo dos receptores é bem pequeno. E a unidade sensorial é o conjunto formado por uma fibra e todos os receptores sensoriais que ela inerva. Outra coisa que a gente tinha perguntado lá, né, como que a gente sabe a intensidade do estímulo? A intensidade do estímulo, uma das coisas que pode acontecer é pegar mais campos receptivos, digamos assim, né, ou mais áreas. Então, por exemplo, se eu alfineto de leve, né, no estímulo fraco, eu vou pegar aqui, tá vendo, poucos neurônios. Se eu enfio mais o alfinete, ó, eu aumento esse campo, eu vou pegar mais neurônios. E se eu machuco muito, né, um estímulo muito forte, aí você pega uma área maior. Então, ou seja, são mais fibras enviando mais neurônios, sinalizando que ali tem uma coisa errada, por exemplo. Então, o número de receptores, aqui nesse caso a gente está falando de receptores, né, neurônio, terminações nervosas livres sendo ativadas. Outro jeito também é a força desse estímulo vai ter a ver com a quantidade de neurotransmissores liberados. Então, por exemplo, se é um estímulo moderado, né, eu tenho um potencial de membrana, eu disparo, né, eu gero um PEPS, ou potencial receptor, de uma determinada intensidade, que vai gerar tantos potenciais de ação, uma frequência X, e vai liberar um pouco de neurotransmissor. Se esse estímulo for muito longo e mais forte, eu gero um potencial receptor muito maior, né? Observem também que aqui acompanha, né, o tempo de estimulação com o tempo do potencial de ação. Então, eu tenho aquela estimulação, eu estou tendo potencial receptor e potenciais de ação, e quanto mais potencial de ação, mais eu libero neurotransmissor. Então, isso mostra a frequência de disparos de potencial de ação, mostra para o sistema nervoso a intensidade do estímulo. Então, é a frequência de disparo de potencial de ação e quantidade de neurotransmissor e o número de receptores que é ativado. Mas, em relação ao tempo, nem todos os receptores, tipo, enquanto tem estímulo, tem potencial de ação. Por quê? Porque tem alguns que se adaptam rápido, que a gente fala, né? Então, tem receptor
que enquanto você tiver o estímulo, você vai ter, enquanto você tiver o estímulo, você vai ter disparo de potencial de ação. A gente chama isso de receptores tônicos. Então, eles continuamente monitoram baroreceptor, proprioceptor, nunca deixa de disparar se tiver um estímulo. Mas outros, como por exemplo a olfação, você percebe quando começa, mas ele não dura o tempo todo de exposição. Na olfação é fácil a gente perceber isso, né? Então, tipo, sabe aquela coisa, você passa o perfume, você sente o cheiro, mas daqui a pouco você não sente mais. E aí alguém chega e fala pra você, nossa, que perfume gostoso. Eu falei, nossa, eu achei que eu nem tava mais com perfume, porque eu não tô sentindo. Na verdade, que o sistema olfativo já acostumou. Por que é relevante isso acontecer, né? Porque alguns têm que trabalhar sempre. Por exemplo, a pressão sanguínea tem que ser regulada sempre. Então, os baroreceptores, eles não podem descansar, né? Porque você não pode ter um pico de pressão e o seu sistema não regular, né? Os próprios receptores têm que trabalhar o tempo todo, porque você tem que saber como está o seu corpo, né? A posição dele. Mas olfação, se você ficar o tempo todo percebendo o cheiro, isso te incomoda muito, né? Então, assim, você tem que perceber quando acontece, tipo, um cheiro de fumaça tem pegando fogo em algum lugar. Mas se você vê que não é fogo, você vê que foi sua mãe que queimou o arroz, você não precisa ficar alerta, você não precisa ficar sentindo aquele cheiro, né? Lembra que o sistema nervoso é quase como se fosse vários aplicativos abertos, né? Um aplicativo está sentindo cheiro, outro aplicativo sentindo gosto. E a nossa atenção, ela não pode se dividir, né? Você precisa prestar atenção no que é importante para a sua sobrevivência. Então, a gente tem um foco selecionado, né? Então, por isso que é importante essa adaptação. Outra coisa é a somatotopia, que a gente já comentou lá atrás, né? Na verdade, do mapa que existe, né? Então, lembra naquela via que a gente viu que tem 3 neurônios, né? Então, se eu tenho o tato fino, né? Vem aqui o primeiro receptor, entra na medula, depois ele passa pelo tálamo, e aí vamos supor que é o meu dedo, né? Eu tô encostando aqui no meu dedo. Então, ó, ele vai para uma região específica, né? Esse corte aqui coronal, na verdade, mostrando só o giro pós-central, né? Onde que tá os dedos? Os dedos estão nessa região aqui. E o pé tá aqui. Então tá mostrando aqui, ó, tem até esse desenhozinho, tá mostrando isso, onde tá cada região, né? A abdominal tá aqui embaixo, ó, mais para a parte lateral. O pé tá bem na parte aqui medial, considerando que aqui é o meio do cérebro, né? Na verdade, aqui, ó, tem metade do córtex somatosensorial, porque a outra metade está do outro, seria desse lado daqui, né? Só está mostrando uma metade. Então, aqui é uma metade do corpo, a outra metade está do outro lado. Tem essa lateralização aí. E percebam que aqui, né, parece, nossa, que pessoa esquisita, né? Um mãozão, uma carona, e aqui o pezão também tá grande, mas nossa, o tronco tá pequenininho, né? Essa pessoa tá deformada? Não, porque isso aqui lembra que isso aqui é área física, né? Então, o rosto tem muito mais receptor, e a mão e o pé, do que o resto do corpo. Então, é as áreas, digamos que assim, que é correspondente ao tamanho desse córtex somatosensorial. Lembrando que é físico, né? Ali você tem neurônios, então quanto mais neurônios, maior a área. A mesma coisa aqui para o cachorro, então a gente está vendo o córtex somatosensorial, né? Cada região, então o focinho, ó, tá aqui embaixo, perto da área medial. O rosto também bem grande, olha o rabo que pequenininho, né? Quer dizer que eles sentem pouco o rabo, né? Você tem pouco espaço que corresponde à região da cauda. E aqui é o homúnculo de Penfield. Então você tem um homúnculo mesmo, né? E aqui o que seria para o coelho, para o gato e para o macaco, em que foi isso é a representação de como a gente seria se o nosso corpo correspondesse à área do córtex somatosensorial. Então tem um mãozão, uma bocona. O que isso quer dizer? Que você tem mais sensibilidade nessas regiões, né? Enquanto que os animais é muito no rosto, né? Na face. O macaco já parece bem com a gente, né? Primata. Outra coisa importante é que os mapas de representação, eles são plásticos. O que isso quer dizer? Lembra? É que eles são capazes de mudar fisicamente, caso mude
alguma situação, né? Caso esses neurônios sejam mais ou menos usados. Então aqui, ó, tá bem aqui no meio, isso aqui é o córtex de um macaco, né? O cérebro de um macaco, córtex somatosensorial, giro pós-central. Então aqui no meio, igual a gente viu lá, é a região das mãos, dos dedos. Então, ó, aqui dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 5 e aqui é o dedo do macaco. Então essa seria a representação do macaco que não teve nenhum treinamento. Aí a ciência, né, com algumas, não se choquem, mas foi feito isso, foi removido cirurgicamente um dedo, provavelmente esse animal não sentiu dor, porque foi anestesiado, deram remédio, enfim, mas retiraram um dedo dele, o dedo anular. Não, anular não, o médio, esse aqui, né. Depois de um tempo, aí você, na verdade, espera um tempo, né, você vai lá e vê o tamanho do córtex somatosensorial, e olha o que aconteceu, dos dedos que estão ao redor, né, do dedo anular e do indicador, aumenta a área, como se eles invadissem, né? Tipo, não existe mais esse dedo, agora a gente vai ocupar ele com outra coisa. Num outro experimento, né, na verdade, num segundo experimento, treinou-se 2 dedos, né, para ele fazer a discriminação, sei lá, de tátil, né? Eu não sei qual foi esse treinamento. E aí eles viram que também aumentava a área. Então, o que mostra pra gente, por exemplo, leitores de Braille que usam os dedos, né? Braille é a forma como as pessoas com deficiência visual escrevem, que são os pontinhos, né? Você fura a folha e a folha fica cheia de pontinho. As pessoas com Braille, elas leem com os dedos, numa velocidade igual a nossa. Eu estudei numa escola que tinha bastante deficientes visuais quando era pequena, eu achava interessante que a gente sempre lê assim, né? Eles leem assim, ó, indo e voltando, é muito engraçado. Não sei por quê. Mas enfim, essas pessoas que leem Braille, com certeza têm uma área maior ali, assim como um pianista, né? Tem uma área somatosensorial em relação aos dedos maior do que uma pessoa que não tem esse treinamento. Bom, gente, essa foi a aula, foi só a primeira. A gente vai continuar falando de sensibilidade somatosensorial na segunda aula. E a gente se vê na próxima aula. Se você gostou, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, me conta se entraria na Câmara de Privação Sensorial, tô até curiosa. Beijo, a gente se vê mais. A gente se vê até mais.